Olá, tudo bem? Hoje, na reunião de família, nós estávamos conversando um ponto muito interessante, que é sobre o perdão, a dificuldade do perdão. E eu me lembrei bastante de um personagem bíblico chamado Jonas. Às vezes nós interpretamos Jonas de uma maneira errônea. Achamos que Jonas foi um covarde, um fracassado, né? Que fugiu da presença do Senhor. É bastante importante a gente lembrar que aquele reinado de Nínive eram povos maus, povos cruéis, que haviam sitiado Samaria a uma certa época e matado praticamente toda aquela população, a maior parte daquela população, de fome. E Jonas era daquele reino. Então Jonas tinha um rancor cruel. E Deus mandou Jonas pregar o arrependimento para Nínive e Jonas fugiu. Porque na verdade Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Isso é mostrado lá na frente no livro, quando o reino todo se converte e se arrepende dos seus pecados e Deus libera o perdão para eles. E quando Deus libera o perdão para eles, ele encontra Jonas de uma maneira bem triste, porque ele não queria que Deus liberasse o perdão, por isso ele estava fugindo. Ele queria que aquele povo sofresse as consequências, e ele disse: olha, eu não queria pregar para esse povo justamente por isso, porque o Senhor é um Deus justo, porém é um Deus de misericórdia. E isso me remete a uma questão do perdão, né? Falando novamente aqui o que Augusto Cury diz, né? Que quando você não perdoa uma pessoa ou um algo que aconteceu, você leva aquilo para dormir com você todas as noites, né? Você leva aquilo junto com você para a sua cama. Mas é interessante aqui que no livro de Jonas, Deus estava trabalhando com Jonas. Deus estava trabalhando com Jonas através daquele povo de Nínive, para que Jonas liberasse perdão, para que deixasse aquele rancor, porque Jonas era um homem de Deus, ele era a palavra de Deus. Ele mesmo diz isso no livro, né? E às vezes, muitas vezes, Deus nos trata através dos nossos inimigos. Porque às vezes nós não conseguimos liberar perdão. Nós vivemos uma vida de rancor, querendo ver o fracasso daquela pessoa, ver a derrota daquela pessoa. E Deus, para nos tratar, Ele dá vitória para aquela pessoa. Aquela pessoa é bem sucedida, aquela pessoa ela tem bom êxito, e aí a gente fala assim: Deus, mas peraí, eu fui injustiçado, sou eu que fui o prejudicado, como que essa pessoa ela está nessa situação aí de boa? Mas não é sobre a pessoa, é sobre nós. Às vezes Deus abençoa aquela pessoa para nos tratar, para tratar conosco sobre o perdão, sobre liberar o perdão, porque às vezes aquela mágoa se torna acima de Deus na nossa vida. E Deus tem que ser o senhorio absoluto de nossa vida, e não as nossas mágoas. Nós devemos entregar as nossas mágoas, o nosso fracasso, o nosso rancor, tudo na presença de Deus. E quando nós liberamos esse perdão deixa de ser o principal, e Deus passa a agir em nossas vidas. Essa é a mensagem sobre o perdão. Que Deus abençoe.